E eu creio que o ensino dessa noite vai nos levar a uma experiência bem prática no final dessa reunião. Esse é o desejo do meu coração. Quero pedir que abra lá no Salmo 137. E vamos ver versos de 1 a 4. Eu vou ver diversas passagens com vocês hoje, porque vai ser uma reunião de ensino, ainda que é algo rápido aqui, para termos uma experiência bem prática. No final, eu preciso estabelecer aqui alguns fundamentos. Então, vamos trabalhar um pouco nessa noite. Não será uma pregação em si, mas um tempo de ensino. Salmos 137. E vamos ver versos de 1 a 4. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Diga isso, cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor? Diga isso, o cântico do Senhor. Em uma terra estrangeira? Feche os olhos, coloque a mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Confessamos que dependemos de ti, dependemos da tua unção, dependemos da tua graça. Que venha o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação sobre cada vida que está aqui. E queremos ser tocados pela tua palavra. Que esse tempo de ensino, ó Pai, possa trazer inspiração em cada coração. E desde já quero declarar de maneira profética que vai ser gerado um nível de fé para algo bem prático no final. Queremos semear algo aqui para que produza no final algo real, uma experiência prática. Que o Espírito do Senhor venha aplicar a palavra que vai ser ministrada. E repreendemos qualquer ingerência maligna, qualquer possibilidade de demônios tentarem arrebatar essa semente ou trazer confusão mental, distorcer. Nós repreendemos agora e declaramos que somente o Espírito do Senhor tem liberdade de agir aqui em nosso meio. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Amém e amém. Amados, quando nós estudamos as Escrituras, quer no Novo ou no Velho Testamento, nós vamos perceber claramente que a adoração, o louvor, os cânticos, sempre fizeram parte do povo de Deus. Se é algo que teve um papel tão importante no meio do povo de Deus, foi a experiência de cânticos, adoração, louvor ao Senhor. Por duas ocasiões eu estive lá na Polônia, em Krakow e também em Auschwitz. Em Auschwitz fomos ali nos campos de concentração, Birkenau 1, Birkenau 2. No Birkenau 2 foi o lugar onde houveram os maiores sacrifícios voltados ao Holocausto. E depois que voltei dali, eu já vinha estudando já há muito tempo e até pregando sobre a questão da maldição, da perseguição aos judeus, a maldição de antissemitismo, mas ali descortinou um novo nível de revelação. E quando voltei, comecei então a procurar todos os filmes baseados em fatos reais relacionados aos judeus, como O Menino do Pijama Listrado, Lista de Schindler, O Pianista, Diário de Anne Frank e outros mais. E vendo atentamente esses filmes, então procurei ver quase todos eles. E na maioria deles, uma coisa que sempre me chamou a atenção, mesmo no meio do nazismo, o valor que eles davam àqueles judeus que tinham experiência com a música. Eles tinham um tratamento diferenciado, eram poupados. E os alemães, então, pediam que eles tocassem canções, cantassem, inclusive tinha festas, né, para alegrar os alemães. E eu lendo aqui agora, quando o povo de Israel estava cativo em Babilônia, estava no meio do sofrimento.
E da mesma maneira que os nazistas pediam aquelas canções, e claro que eram canções de louvor a Deus, o povo de Babilônia então pedia que eles cantassem os cânticos de Sião. Queremos nos alegrar, diz o texto aqui, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-os de Sião, de Jerusalém. E nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Pois ali, aquele que nos levaram cativos, ou seja, aqueles que haviam escravizado o povo do Senhor, pediam canções, como os nazistas pediam para o povo de Israel. E quando eles tocavam, os nazistas se alegravam com aquilo. Então eles valorizavam aqueles que tocavam instrumentos e cantavam. Agora veja, final do versículo 3. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então aquilo que aconteceu lá na época do nazismo, acontecia aqui na época de Babilônia, quando o povo de Israel estava preso em Babilônia. E você pode estudar todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ver a presença do louvor, adoração, Israel envolvido em cânticos. Na verdade, é uma marca muito característica no meio do povo de Deus. E você pode ver isso desde o início da Bíblia. Não sei se você sabe, mas quando o Senhor estava criando o mundo, diz lá em Jó que as estrelas da alva, as estrelas da manhã, em unidade, juntas, rejubilavam e cantavam ao Senhor. Muitos profetas deram as suas palavras proféticas dentro do aspecto de adoração, música. Metade do livro de Isaías, na verdade, é um cântico, não é uma palavra declarada. O livro de Ezequiel é uma canção. Então, a música sempre esteve aqui ligado ao povo de Deus. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho, porque nós ministramos certa vez em um país aí sobre esse assunto, e no final foi desencadeado uma unção tremenda. Muitas pessoas que nem sabiam o que era cantar no Espírito, outras que já cantavam no Espírito, tiveram uma experiência tão tremenda. Eu creio que o Senhor está nos levando a mover de maneira profética. E numa reunião apostólica, o louvor e a adoração é algo muito marcante, é um ponto alto. E dentro do louvor e adoração, a disposição nos corações de salmodiar ao Senhor com cânticos novos. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é um cântico novo? Uai, um cântico novo é um cântico novo, que não existe, que nunca foi cantado. É uma canção inspirada para o momento. E você vai ver muito isso, principalmente no livro de Salmos. No Velho Testamento é conhecido também como o Cântico do Senhor. No Novo Testamento toma um outro nome. Ali fala que nós temos que permitir que a palavra de Deus habite em nós ricamente, o que vai nos levar a falar em, primeiro, salmos, segundo lugar, hinos, e terceiro lugar, cânticos espirituais. O cântico espiritual é a mesma coisa que o cântico do Senhor ou o cântico novo lá no Velho Testamento. Então, todas as vezes que encontramos lá no Velho Testamento essas duas expressões, o cântico do Senhor ou o cântico novo, é a mesma coisa que é declarado no Novo Testamento quando você lê cânticos espirituais. É a mesma experiência, muda somente as duas dispensações, a dispensação do Velho Testamento e a dispensação do Novo. E eu quero pedir ajuda ao Guilherme aí, eu quero ver diversas passagens com vocês hoje aqui, para trazer um bom fundamento e luz ao teu coração. Coloque aí, Guilherme, Êxodo 15, verso 1 e 2. Diga comigo, cânticos espirituais se constitui na mesma experiência que aparece no Velho Testamento, com o nome de cântico do Senhor ou cântico novo. É bom que você declare isso para ficar firme no teu espírito. Vamos ver Êxodo 15, verso 1 e 2. Após um grande livramento, quando foi atravessado
o Mar Vermelho, Moisés recebeu um cântico. Você sabia que no livro de Salmos tem Salmo de Moisés também? Qual é o Salmo de Moisés? Quem sabe? Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Aquele salmo não é de Davi, não é de Asaf, não é um salmo dos filhos de Coré, é um salmo de Moisés. Agora, aqui tem o cântico de Moisés, aqui no capítulo 15. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel. Sempre quando havia um grande livramento, o povo do Senhor irrompia em canções diante de Deus. Agora vejam o que eles cantaram. Eles disseram: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tem tornado a minha salvação, e Ele é o meu Deus, porquanto o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. O povo de Israel reconhecia isso e disse: o Senhor é minha força e o meu cântico. Quantos têm tido disposição aqui de louvar, de adorar o Senhor após um grande livramento? Eu não consigo, amados, admitir de alguma maneira qualquer. De repente, uma pessoa tem uma cura de um câncer, por anos ele caminhou com algo terrível na coluna, mal ele conseguia dormir de tanta dor. Numa reunião, a mão do Senhor vem, acontece algo tão extraordinário, ele é curado e ele fica completamente inerte. O Senhor me curou no culto de domingo, que bom, não vou mais gastar em remédio. E não expressa a mínima gratidão, gente. Cada vez que havia um livramento no meio do povo de Israel, eles irrompiam em cântico e adoração ao Senhor. Eram inspirados a cantar. Tanto é que quando eles estavam em Babilônia, a Bíblia diz que estavam atormentados. E quando então os babilônicos pediram para que cantassem um dos cânticos de Sião, qual foi a resposta? Como cantaremos numa terra estranha? Diante daqueles que nos oprimem, penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Aquele que vive na tristeza, aquele que não tem gratidão no seu coração, sabe o que está fazendo? Pendurando a harpa nos salgueiros. Diga ao seu vizinho: é tempo de tirar as harpas do salgueiro. Diga a ele: diante de um milagre, diante de uma bênção de Deus, você não pode ficar inerte. E quantas pessoas, amados, insensíveis. Deus faz algo grandioso. Ele tem um comportamento, parece que nada aconteceu, que nem minha esposa falou agora. Tem algumas pessoas que de repente vão ao culto, parece que estão indo a um velório. Diga ao seu vizinho: a alegria do Senhor é a tua força, e o Senhor é o teu cântico. Deus deseja que você use os cânticos para expressar diante dele. Da mesma maneira que você ora, você pode ter fé para salmodiar ele, de cantar ele. Palavras de adoração, palavras de louvor. E nós podemos ver isso na Bíblia o tempo todo. Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, meia-noite, diz o que eles faziam? Murmuravam: ah, Senhor, viemos plantar uma igreja em Filipos, agora confrontamos o espírito de Pitão naquela menina, fomos presos, Senhor, e agora? E é injusto isso. Não, a Bíblia diz que simplesmente eles faziam duas coisas: oravam e cantavam hinos a Deus na madrugada. Nos momentos de dificuldade, sabe o que você tem que fazer? Em vez de ficar murmurando, chutando a lata, chutando o gato, comece a adorar, comece a louvar, e Deus vai trazer um novo tempo, uma nova estação. Meia-noite é uma transição para uma nova jornada, para um novo tempo. O Senhor vai tirar você de um ciclo de dificuldade, de um ciclo talvez de murmuração, levando para algo novo. Eu sempre digo, aquela canção agradou tanto o coração de Deus que, de repente, ele quis acompanhar o compasso daquela música com seus pés lá no céu. Isso provocou um estrondo ali naquela cadeia. E as correntes foram arrebentadas. E Paulo e Silas foram completamente libertos. Diga uma vez mais ao seu vizinho: o Senhor
é a tua força e o teu cântico. O cântico novo, amados, é um cântico inspirado pelo Espírito Santo. Não é algo que você aprendeu de um homem, você não viu num CD. Você prestou tanta atenção no que o Jonas está cantando, recebeu uma canção, e você, que canção linda, vou escrever, eu vou cantar lá em casa. Isso é um cântico novo? Não, o cântico novo é um cântico que é dado no momento. Você não aprendeu de ninguém, da mesma maneira que você tem uma inspiração para orar, você vai ter uma inspiração para cantar. Quem sabe a tua oração, em vez de falada, vai ser oração cantada. Era o que Davi fazia. Veja as orações de Davi. Aparece um títulozinho lá, Salmos de Davi. Os filhos de Coré eram salmistas. Masquil de Coré. Masquil de um dos filhos de Coré, ou seja, um salmo dos filhos de Coré. Era oração cantada diante de Deus. E o cântico novo, muitas vezes, ele vem em forma de oração. Quantos creem que o Senhor pode inspirar você a isso? E sabe quais são os momentos de maior inspiração? Pense um pouquinho. Jó 35, lá no verso 10. Jó reconheceu que Deus o inspirava com canções durante a noite, durante a madrugada. Coloca a referência lá. Jó 35, 10. Mas ninguém diz onde está Deus que me fez. Quem inspira canções de louvor durante a noite. Aleluia, durante a noite. Quem sabe alguns de vocês, de repente, sentem que estão com um problema de insônia. 2 horas da manhã, 3 horas, você se acorda. Começa a bater na cama, não consegue dormir. Alguns começam a murmurar. Que insônia. Começam a repreender o demônio. Vai embora, Satanás. Está amarrado em nome de Jesus. Sai, demônio. Sai do meu quarto. Quem sabe o Senhor está acordando ele. Para o inspirar com a canção. Diga ao seu vizinho. Deus inspira nas horas da noite. Eu entendi muito bem o que o salmista declarou lá no Salmo 149, que é um salmo de guerra, quando diz assim: esteja nas suas mãos a espada de 2 fios de 2 gumes, e nas suas gargantas os altos louvores de Deus. Cantem louvores ao Senhor nos seus leitos. Não é isso que fala o Salmo 149? Abra lá rapidamente. Salmo 149. Verso 4, 5. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorna os mansos com a salvação. Exultem de glória quem? Os santos? Ou os salmistas? Os dirigentes de louvor? Os cantores da igreja? O Jonatas, o Guilherme? Não. Exultem de glória quem? Os santos. Pergunta ao seu vizinho, você é santo ou não é santo? Diga-lhe, se você é santo, você está incluído aí. Exultem de glória os santos. Cantem de alegria aonde? Aonde? Nos leitos. Eu entendo para cantar no leito, amados. Tem que ser de madrugada, é à noite quando alguém acorda. Ou não consegue dormir, comece a salmodiar, comece a cantar a Deus. Eu tenho certeza que o sono virá. E você vai dormir como um anjinho. Vai acordar no outro dia descansado para as coisas que virão. Tudo começa com louvor. Cante nos seus leitos. Cantar nos leitos é cantar na cama. À noite, de madrugada. Diga ao seu vizinho, nem sempre é o diabo que está te acordando. Diga, fique tranquilo, não repreenda o diabo. Louve a Deus, obrigado Senhor porque tu me acordaste. Eu quero louvar a ti com essa canção. E o Senhor vai inspirar você. Você vai começar a cantar, louvar a Ele, agradecer a Ele, com canções. Salmo 42, 8.
O salmista aí, ele declara assim: contudo de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite, aleluia, a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus de minha vida. Aqui um dos filhos de Coré fez esse salmo, ele diz aqui: o Senhor, Ele me abençoa, a sua bondade está sobre mim, de noite a sua canção está comigo. Uma oração. A oração de salmista foi em forma do que? De cântico. E a adoração, o cântico que mais agrada a Deus, amados, é aquele que surge de um coração cheio de gratidão nos momentos de maior prova. Abacuque, ele cantou ao Senhor. Mas sabe quando ele cantou? Será quando estava vendo abundância, o curral cheio de vacas, a sua colheita sendo abundante? Não. Ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, não haja nenhum fruto na vide, os currais estejam sem vacas, os rebanhos sejam arrebatados, as ovelhas arrebatadas do seu rebanho, contudo eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Diga ao seu vizinho: é fácil para você cantar e louvar quando está com o bolso recheado. E quando a conta bancária está zero? Será que temos a mesma atitude? Jó, com aquela ferida em todo o seu corpo, ele pega um caco de telha e começa a raspar, e a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Aquela mulher em Mateus 15 tinha uma filha horrivelmente endemoniada. E quando Jesus, ele permaneceu inerte, sem dar uma resposta a ela, porque ajuda-me, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual foi a atitude da mulher? A Bíblia diz que prostrou e adorou o Senhor. Se eu não consigo receber em pé, eu vou me prostrar e vou adorar. E o Senhor contemplou a fé que estava no coração dela. Mulher, seja feito como tu queres. Na mesma hora sua filha ficou sã e liberta. Quantos querem ver milagre na sua casa? Quantos precisam que algo aconteça com os filhos? Começa a adorar. Começa a liberar fé em louvor e adoração. Senhor, Deus vai contemplar a fé do teu coração e vai concretizar libertação, vai concretizar aquilo que você está precisando, como aconteceu com essa mulher. Naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Salmo 40, versículos 1 até o 3. Vai anotando essas palavras aí para você meditar nelas aí durante a semana. Verso 1 até o 3. Davi declara: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs na minha boca o quê? Um cântico novo, aleluia, um hino ao nosso Deus. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então Davi, no momento que ele se sentia, na verdade, numa cova, num charco de lodo, ele experimentou o livramento do Senhor, e de imediato ele diz: o Senhor colocou na minha boca um cântico novo. Uma oração cantada, e algo que nunca tinha cantado antes. Depois de um grande livramento, um coração cheio de gratidão a Deus, de repente ele pode irromper, ele pode ser inspirado a louvar o Senhor, naquele momento, com a canção que ele nunca cantou antes. Diga comigo: o cântico novo é um cântico que eu posso cantar pela primeira vez. E sabe de onde sai essa canção? Sai do coração de Deus. Ele coloca no nosso coração isso. Isso não vai exigir um esforço mental. Não é algo que você vai pegar um CD antigo, vai lá no encartezinho, tem lá as melodias e começa a ler. Não, o Senhor vai inspirar você naquele momento. O Senhor vai dar uma medida de fé para você salmodiar Ele.
E é um cântico que nunca foi cantado antes. Isso é uma experiência tremenda. E eu creio que Deus quer levar muitos aqui, quer levar essa congregação a isso. Temos cultos que talvez vamos cantar 2 cânticos conhecidos e o resto da reunião vai ser exposição de cânticos novos. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que já têm recebido, mas precisa abundar, tem que se tornar algo prático todos os dias. Não só aqui na igreja, nas reuniões, mas lá na tua casa. E isso é algo tremendo. Uma igreja profética, ela move de maneira tão tremenda no campo do louvor e adoração. E ela conhece bem de perto o que é o cântico novo, o cântico do Senhor. Ela sabe muito bem o que significa cantar hinos espirituais. Agora, vamos dar uma passagem aqui bem rápida pelo Velho Testamento, para vermos algumas exposições aqui, onde aparece a questão do cântico novo. Onde a palavra nos exorta, como exortava o povo de Israel, naquela época, a cantar um cântico novo. Salmo 33, versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo. O que é um cântico novo? É um cântico novo, que não existe, que passa a existir a partir daquele momento. Tocai bem e com júbilo. Tocai bem com alegria. O ministro de louvor, ele não pode ser de maneira nenhuma como alguém que está conduzindo um féretro ao cemitério. Não, não é isso não, gente. Com alegria. Ah, mas pastor, é só unção. Perícia não precisa. Não precisa se preparar. Para que fazer a escola de música? Gente, aqui diz, tocai bem. Não sei se você é do tempo lá de 40 anos atrás, quantas vezes eu vi na igreja, no culto, chegava alguém ali, ai, eu quero apresentar um número hoje, eu quero cantar uma música para Jesus. Eu sei que vai ser tudo desafinado, eu não sei tocar bem, é tudo desafinado, mas não tem problema, é para a glória de Jesus. Você viu isso? Eu vi muitas vezes, gente. E vinha um negócio desafinado, sem harmonia. Ah, é para o Senhor mesmo, para Ele tudo serve. Não, gente. Tocai bem, com excelência, com júbilo, com alegria, e um cântico novo. Amados, é tremendo quando os profetas começavam a mover, lá no Velho Testamento. Sempre era necessário um tangedor. Para mim é muito difícil terminar uma pregação, ir em alguma igreja, ministrar, onde não tem um tangedor, ou violão, ou seja, um teclado. Parece que a coisa não flui. Porque o louvor, ele abre os céus, para que a palavra do Senhor venha e flua. Há uma unção que veio. Os profetas profetizavam sempre debaixo de uma unção que vinha, através de um tangedor. Isso é uma experiência particular. Para mim, fica algo completamente seco. Não consigo sentir a unção que deveria sentir no final, quando termina de pregar, termina a oração, e parece que os céus estão fechados pela falta de um tangedor. Diga isso, cantai um cântico novo, tocai bem, e com júbilo, com alegria. Salmo 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Como o Senhor fala na sua palavra e exorta o povo de Israel a cantar um cântico novo a Ele. E é uma experiência que a IRN aqui, eu creio que o Senhor quer nos levar a abundar, a ter essa experiência aqui em abundância. Glória a Deus. Nosso amado ali já tem recebido algumas canções, mas eu creio que Deus quer dar canções a mais pessoas aqui também. Você crê que isso é possível? Sim.
Basta você, no momento de adoração, sinta igual o Espírito Santo. A tua garganta já não é mais tua, mas é do Espírito Santo. As tuas cordas vocais já não são suas mais, mas estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo. De repente você vai liberar uma canção maravilhosa. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, estava ministrando numa vigília do NEP. E tinha ali uma senhora anciã. De repente eu boto o olho em cima dela, eu vejo saindo da boca dela uma clave de sol. Eu disse: irmã, está saindo da sua boca uma clave de sol. Na mesma hora ela abriu a boca, começou um cântico espiritual ali maravilhoso. E edificou todo mundo que estava ali na vigília. Deus quer levar essa experiência para dentro da sua igreja hoje. O cântico novo é uma experiência tão tremenda e que abre caminho para que a unção venha de maneira tão poderosa em uma reunião. Isso pode mudar o curso de uma reunião. Quantos creem que o Espírito Santo pode de repente mover uma reunião e mudar toda a direção que estava previamente estabelecida? Sabe qual o grande problema que é na igreja hoje? Que as pessoas dependem mais de rituais, mais de liturgia do que o Espírito Santo. Estava no avião esses dias meditando, lá em Atos 15, mergulhei ali, vendo a experiência de Tiago, uma confusão na igreja acerca do judaísmo, um conflito entre a lei e a graça. Agora, como o povo de Deus, o que temos que fazer, o que não temos que fazer? E Tiago se levanta de maneira sábia e traz ali uma direção. E o texto termina dizendo: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum outro peso a não ser isso. Mas hoje, sabe o que acontece na igreja? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Nós colocamos aquilo que é humano, primeiramente, antes da ação do Espírito. Diga ao seu vizinho: você tem que depender do Espírito Santo. Na igreja, primeiramente, amados, as coisas elas devem parecer bem ao Espírito Santo, depois a nós. Chega de parecer primeiramente bem a nós e depois ao Espírito Santo. Diga ao seu vizinho: o Espírito Santo tem que ser teu companheiro. É uma pessoa. João capítulo 16, nosso amigo, nosso ajudador que está ao nosso lado. E ele pode inspirar você de uma maneira tão tremenda a cantar uma canção maravilhosa. E quem sabe amanhã ela vai estar até lá nas plataformas digitais abençoando a igreja, o corpo de Cristo, de um modo geral. Vamos ver uma passagem mais. Salmo 149, 1. Louvarei ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor aonde? Na Assembleia dos Santos. Pergunta ao seu vizinho: o que é a Assembleia dos Santos? Gente, a Assembleia dos Santos é isso aqui, ó. Quando Jesus está presente, se cumpre aquilo que está em Salmos e no livro de Hebreus. Anunciar-te-ei o teu nome aos meus irmãos. Isso é Jesus falando com o Pai. Cantar-te-ei louvores aonde? No meio da congregação. E sabe quem ele vai usar? Eu, você, as pessoas da congregação. Diga ao seu vizinho: Deus quer receber louvores que serão cantados no meio da congregação. É o que o texto aqui está falando de maneira clara. Salmo 144, verso 9 e 10. Diz assim, ó: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com harpa de 10 cordas. Te cantarei louvor. Davi declarando isso. Amados, esse cântico novo aqui não está reservado a alguns líderes de louvor ungidos na igreja, mas a todos nós. Isso você pode receber numa reunião aqui pública, ou quem sabe, inspirado, como Jó diz lá no 35, inspiração à noite. No teu lugar privado de oração, de repente você recebe isso.
Eu creio que a maioria dos salmos de Davi, sabe quando ele recebia? Quando estava sozinho lá no deserto com o pequeno rebanho do seu pai. De repente vinha uma canção. Quando ele estava na caverna de Adulão, gente, ele cantou alguns salmos ali tremendos, que expressavam até a depressão, a luta que ele estava passando. Se você ler alguns salmos de Davi, parece que ele estava num poço de depressão, mas no mesmo momento ele olhava para o Senhor e declarava: o Senhor é minha força. A mão do Senhor está sobre mim. Como diz outro salmista, ele diz assim: por que se perturba dentro de mim, ó alma? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Nos primeiros versos ele descreve depressão. O Salmo 18, se você pegar, Davi, ele começa a olhar para o Senhor, fala da força de Deus, da sua imensidão, e da metade do Salmo em diante, ele começa a falar da força dos seus inimigos. Mas primeiramente contemplou a Deus. E no momento de oposição, no momento de batalha, ele levanta uma canção diante do Senhor. E como um cântico novo ali, porque o Senhor trazia livramento a ele. Você sabia que o cântico novo, ele está bem ligado com a guerra espiritual? Quantos creem que essa igreja aqui é guerreira? E a adoração, amados, tem que ser uma arma de guerra. Quando você começa em meio às circunstâncias negativas, circunstâncias difíceis, você se dispõe a adorar o Senhor, Ele vai se levantar como um poderoso guerreiro diante de você e vai trazer vitória. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Separei essas escrituras aqui, esperando que gere fé no teu coração hoje. Veja verso 10. Cantai ao Senhor um cântico velho, é isso? Cantai ao Senhor um cântico da harpa, do cantor cristão, dos salmos e hinos. Quem passou pelo Adventista sabe o que é o inário? Salmos e hinos. E o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e os vossos habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita, e exulte os que habitam nos penhascos, e clamem do cume dos montes, deem glória ao Senhor, e anuncie às ilhas o seu louvor. Sabe o que vai acontecer como resultado? Verso 13, o Senhor sairá como um valente, aleluia, como homem de guerra, desperta o zelo e clamará e fará grande ruído, e mostrar-se-á valente contra quem? Contra os seus inimigos. Diga isso: os meus inimigos que se levantam contra mim, na verdade são inimigos de Deus, e quando me disponho a adorá-lo, com um cântico novo, Ele vai colocar esses inimigos em retirada. Gente, era assim que o povo de Israel agia. Há quilômetros, quando havia uma época de guerra, podia-se ouvir o povo de Israel cantando. E a mão do Senhor vinha ali de maneira poderosa. Nos dias de Josafá, simplesmente eles louvaram o Senhor. O Senhor é homem de guerra. Nessa guerra não pelejarei vós, mas eu pelejarei por vocês. Diga ao seu vizinho: a tua guerra não é tua. A tua guerra é do Senhor. E se você adorá-lo, Ele vai pelejar por você. Agora, vamos para o Novo Testamento. Vou dar algumas bases aqui no Novo Testamento. Vamos abrir em Efésios 5, verso 18 e 19. Semana passada eu vi a mensagem que foi pregada aqui. Enchei-vos do Espírito Santo. Um ato contínuo. Verso 18 de Efésios, capítulo 5. Onde Paulo lhe declara aqui, de uma maneira muito sábia: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas fazei o quê? Enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos é um ato contínuo. No original grego aparece assim:
estejam constantemente sendo cheios do Espírito. Então, todos os dias. Agora, existe uma forma prática para eu me encher do Espírito. E o próximo versículo vai dar um caminho. Qual? Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, verso 19, que uma forma de encher do Espírito, qual é? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Está vendo que não é uma experiência só do Velho Testamento. Assim como o povo de Israel abundava no louvor, na adoração, no cântico novo, a igreja tem que conhecer essa dimensão também. A palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e demonstrai-vos uns aos outros com o quê? Salmos. Primeiro lugar. Segundo, hinos. Terceiro, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão nos vossos corações. Uma experiência prática, amados. Aqui então aparece três dimensões: salmos, hinos, cânticos espirituais. E Paulo fala em igreja de Colossos: a palavra de Cristo habite ricamente no vosso coração. Se você tem a palavra habitando você em abundância, ela pode ser expressada através de música, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja que a minha esposa se converteu, depois eu fui para lá também, saí da igreja batista, era o começo das comunidades, a visão de restauração no Brasil, e essas igrejas eram conhecidas como doutrina do louvor. O pastor Levi saiu da igreja batista, virou um herege, foi lá para a doutrina do louvor. Agora, por que essas comunidades tinham esse nome de doutrina do louvor? Porque era levado muito a sério essa questão de adoração e louvor, da palavra habitar nos corações. Interessante que minha esposa falou que quando você converteu, chegou na igreja, ninguém conversava com o outro, era só a música, conversavam cantando. Olá, Rocio, como vai você, irmã? Eu vou muito bem, Jesus é o Senhor, e você, como é que está? Como é que foi a tua semana? A minha semana foi abençoada, Deus fez isso, e na tua vida, o que foi? Era o dia todo assim, não só na igreja, em casa também. A palavra habitando ricamente nos corações, falando em o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Vou dar para você uma definição do que é um salmo. Salmo é um cântico de louvor acompanhado de instrumentos. E é baseado nas escrituras. Você viu que a maioria dos cânticos, glória a Deus por isso, que cantamos nessa casa, são baseados nas escrituras. Quando eu saí da igreja batista e fui então para a experiência de comunidades, uma coisa que me chamou muito a atenção, e que as canções mais cantadas eram trechos da Bíblia, das Escrituras. Meu pastor um dia chegou e disse: conheci um pastor em Apucarana, que ele canta a Bíblia o tempo todo. Ele canta salmos, provérbios, textos de Isaías. Era o nosso amigo aqui de Curitiba, antigo pastor da CCC, Thomas Wilkins. Ele gostava muito de cantar as Escrituras. E as comunidades, o louvor que era levantado as comunidades, era em cima das Escrituras. Então são os salmos. Alguns foram escritos aqui de uma maneira tão específica, para que fossem acompanhados então por um determinado instrumento musical. Harpa, nós vamos ver aqui em salmos. Hoje nós temos violão, contrabaixo, teclados, equipamento de percussão que pode acompanhar, na verdade, um salmo. Glória a Deus, que a nova onda de louvor e adoração que está emergindo no corpo de Cristo, principalmente aqui no Brasil, se constitui verdadeiramente em salmos diante do Senhor.
Não é música para comércio, não é música para ministrar pessoas, é música para ministrar o coração de Deus. Diga ao seu vizinho, Deus não está levantando mais cantores, Deus está levantando salmistas. Aqui na igreja não teremos cantores, gente, teremos salmistas. Diga isso, Deus não levanta mais cantores, Deus levanta salmistas. Porque cantores cantam para ganhar dinheiro e ministram pessoas. Salmistas são levantados para ministrar o coração de Deus. Segundo lugar, aparece hino. O hino é um cântico de louvor, onde nós usamos conceitos, princípios bíblicos, a grandeza de Deus, a sua obra. Será que Jesus cantava? Pergunta ao seu vizinho, Jesus cantava? Em Mateus 26, 30, um pouquinho antes da crucificação, da ceia, ele cantou. E eu tenho certeza que não era: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Não. Quem sabe ele recebeu naquele momento um hino, e ele louvou o Senhor com um hino. E ele sabia que ele seria levado ao matadouro, a cruz esperava, era a última ceia. Ele cantou um hino. E não foi o 316 da harpa, nem o número tal de um outro inário. Não, ele recebeu um hino ali naquele momento. Paulo e Silas, na prisão, oravam e cantavam hinos a Deus. Eu creio que era um hino de livramento que o Senhor deu inspirado naquele momento. São os hinos. O cântico espiritual, sim, esse é um cântico novo. Inspirado, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Em algumas reuniões eu já vi pessoas cantando aqui um cântico novo, mas estavam até um pouco tímido, baixinho, meio retraído. Não, você tem que ser expansivo, tem que expressar isso, em voz alta. Isso traz uma unção para a reunião de maneira tão tremenda. E o Espírito Santo pode usar esse expediente para, de repente, mudar todo o rumo de uma reunião, ela se tornar completamente profética. A palavra que você havia preparado para a noite, ela é colocada de lado, porque isso pareceu bem, então, ao Espírito Santo. Em segundo lugar, a nós, mudar o rumo daquela reunião. Diga ao seu vizinho, Deus pode mudar o rumo. Como essa igreja ela move profeticamente, nós temos que entender que as canções, o cântico novo, por exemplo, obedece 3 dimensões. Ele pode ocorrer em 3 dimensões. Na primeira dimensão, esse cântico, ele pode ser direcionado a Deus. Diga isso, um cântico novo pode ser direcionado a Deus. Então, do homem, do ser humano, direto a Deus. Pode ser uma atitude de ação de graças, uma atitude de louvor, uma atitude de adoração. E vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia. Êxodo 15, veja verso 1 e 2. Moisés aqui ele está cantando para quem? Preste atenção. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico a quem? Ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tem tornado a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o meu Deus e Pai, por isso o exaltarei. Cântico que nasce aqui da terra, direcionado a Deus, e era um cântico novo, foi dado no momento. Você pode ver isso também no Salmo 9, verso 1 e 2. Direcionado a alguém ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas o cântico
novo, ele pode, numa segunda dimensão, na primeira é direcionado por alguém a Deus, ele pode ser direcionado de pessoa para pessoa. E aí temos uma dimensão profética, porque o Senhor, através daquela canção, pode ministrar o coração de algumas pessoas da igreja. E nós temos exemplos claros aqui na Bíblia. Ainda em Êxodo 15, você vai ver aqui, no verso 20 e 21, que essa canção de Moisés, esse cântico novo, ele toma uma dimensão nova. Já não é mais para Deus, mas está ministrando pessoas agora. Veja verso 20 e 21. Aqui então, Miriam foi tocada por aquele cântico de Moisés, e diz aqui no verso 20 que ela, irmã de Arão, tomou na mão agora um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E o que ela falava? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Agora, eu pergunto, para quem ela estava cantando isso? Para as pessoas que estavam ali com ela. Moisés, ele canta um cântico novo, dirigindo então ao Senhor. Ela dirige as pessoas que estavam ali. Você já percebeu que até em nossas reuniões aqui, há canções que são cantadas para ministrar o coração das pessoas? Por que de repente eles começam a chorar? Se quebrantam, vem aqui na frente e se ajoelha, porque foram tocados. E um cântico novo pode alcançar de maneira tão poderosa, amados, essa dimensão, porque traz uma mensagem e vai tocar. Agora, ele pode tomar um nível tão alto, que agora já não é mais nem o Espírito da pessoa que vai estar ali ministrando uma canção, mas o próprio Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode vir e através daquela pessoa ministrar algo profético para toda uma congregação. Aí isso a Bíblia chama lá no livro de Apocalipse de espírito de profecia. Lembra o que Jesus falou para João quando ele quis se ajoelhar diante dele? Não se prostre diante de mim, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia pode vir em uma reunião e alguém está salmodiando a Deus e agora se torna algo completamente diferente. Veja no Salmo 46, 10. São dimensões que nós temos que entender. Aqui Deus está falando. E através de quem? Através de um salmista, do filho de Coreó, o que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Deus estava falando lá do céu isso ali para o povo? Era Deus que estava falando lá do céu para o povo? Não. Quem estava falando era um salmista que estava salmodiando, mas tomado pelo Espírito de Deus. Isso aconteceu até com Saul, quando ele foi lá no arraial, na escola de profetas, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul e começou a profetizar, e o povo olhava, está Saul entre os profetas, isso é Saul, filho de Quis. O Espírito de profecia pode vir alguém, e ele começa a cantar um cântico novo, na verdade não é ele, é o Espírito de Deus que está cantando através dele. E aqui, o Espírito do Senhor cantava através de um salmista, de um dos filhos de Coré. Veja no Salmo 50, verso 13 a 15. Comerei eu a carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício ações de graças. E paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Agora pergunta novamente, era Deus falando com o povo? Sim, mas não Deus falando lá do céu, não. O Asaf, ele pegou o seu instrumento, estava salmodiando, e de repente ele falou isso.
Deus falando através de Asaf aqui de uma maneira tão clara. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, deixa eu repetir para você entender bem. O Cântico Novo ele pode tomar 3 dimensões. Primeiro, onde a pessoa se dirige a Deus, através daquela canção. Na segunda dimensão, ele vai se dirigir às pessoas, ministrando às pessoas através daquela canção. E em terceiro lugar, o Espírito de profecia pode vir nele, e ele vai falar pelo Espírito do Senhor. Da mesma maneira que alguém tomado pelo Espírito traz uma palavra de profecia, uma palavra profética, ele vai trazer algo profético, mas através de canção. Isso pode ser numa reunião como esta aqui, gente. 3 dimensões. Agora, nós, de maneira bem prática, podemos ver isso, e com isso terminamos, com uma experiência prática, no Salmo 91. Eu posso ver no Salmo 91, de maneira tão clara, essas 3 dimensões se cumprindo. Primeiramente, alguém está se dirigindo a Deus, depois o salmista se dirige às pessoas, e de repente ele alcança um nível mais alto nesse salmo, e Deus começa a falar através dele, daí já é o próprio Deus falando. Vamos abrir para encerrar no Salmo 91. Vamos ver o primeiro nível aqui, o salmista dirigindo-se a Deus. Não sabemos de quem é esse Salmo 91, não é de Davi, nem de Moisés, porque não tem aqui nenhum título dizendo de quem é. Mas veja o verso 2. O salmista diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Está se dirigindo a Deus agora, amados. Agora, se você olhar do versículo 3º ao 6º, você vai ver que já não é com Deus que ele está falando com pessoas. Veja aí o verso 3º. Ele diz assim, porque ele te livra do laço do passarinheiro. Está falando para alguém. E da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas. E debaixo das tuas asas encontrará refúgio. E a sua verdade é escudo e broquel. Ele já não está falando com Deus mais nessa canção. Está falando com outras pessoas. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Diga comigo, nesse momento, o salmista está dirigindo a pessoas, a homens e não a Deus. Mas ele cresce nessa dimensão profética, e de repente o Espírito do Senhor começa a falar através dele. Ele alcança um nível tão alto que o próprio Deus começa a falar nesse mesmo salmo. Veja lá o verso 14 a 16. Pois que tanto me amou, aqui é o Senhor falando, gente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei. É Deus falando ao salmista. Ou as pessoas que estão perto, através dele. E com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Então essas 3 dimensões nós podemos ver aqui no Salmo 91 se cumprindo de maneira tão clara. Ele começa dirigindo a sua canção a Deus, depois as pessoas, e por fim o Espírito do Senhor vem e toma ele. E ele começa a profetizar. E é o próprio Deus falando através dele. Quantos sabiam que Deus quer falar nas reuniões da congregação? Falando entre vós em salmos, que mais? Hinos e cânticos espirituais. Então o Cântico Novo, amados, não era uma experiência só lá do Velho Testamento, não. É para os nossos dias. Aquilo que a Bíblia chama de cântico espiritual, na verdade, é o cântico novo, é o cântico do Senhor que precisa ser levantado. E glória a Deus que há hoje igrejas completamente proféticas, que a adoração é completamente profética, de uma maneira tão poderosa.
E nós vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Queremos ter uma experiência prática aqui. Eu sei que pessoas têm cantado no Espírito, mas você precisa crescer nisso. Chamar, vem à frente aqui, Jonatas, Guilherme, vem também. Vamos dedilhar canções, vamos adorar o Senhor. Eu quero desafiar você a um exercício de fé nessa noite. Da mesma maneira que você muitas vezes tem fé de orar por um enfermo, tem fé de levantar uma oração de guerra, um decreto diante do Senhor, você precisa ter fé para salmodiar ao Senhor numa canção nova. E aqueles que já têm tido a experiência de cantar no Espírito, quer seja numa língua inteligível, conhecida, quer seja numa linguagem espiritual, na linguagem de anjos, você pode vir à frente, você vai ter uma experiência poderosa nessa noite. Eu vejo aqui algumas pessoas, como que uma represa dentro de você. Há uma água que precisa fluir, porém há impedimentos que devem ser colocados por terra. São aqueles poços de Jacó, que estava cheio de entulho. E Deus levanta Isaac para desentulhar os poços de Jacó. Hoje é uma noite para desentulhar os poços, para você ser livre diante do Senhor, para você cantar, se espoiçar diante dEle. Há uma canção. Quantas pessoas estão com canções extraordinárias que nunca foram cantadas, letras de canções que nunca foram escritas. Quem sabe um dia ela vai partir para a glória e vai levar tudo isso. Eu sempre digo que o lugar mais rico de toda a terra são os cemitérios. É o local onde estão as maiores riquezas, porque ali estão enterrados sonhos que nunca foram alcançados, canções que nunca foram escritas, quadros, artes, amares, que nunca foram pintados, canções que nunca foram escritas para adorar a Deus. Simplesmente as pessoas morrem e levam tudo. Por isso o cemitério é o lugar mais rico de toda a face da terra. Não são as jazidas de diamante na África, não são os poços de petróleo lá no Oriente Médio, não, são os cemitérios. Não queira morrer e levar lá para o sepulcro o potencial que Deus te deu, aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Estamos vivendo um tempo tão tremendo que a palavra do Senhor é ministrada de diversas maneiras, através das canções, através de artes. No Paraguai conheci um homem chamado Pio Saiter, ele já partiu para a glória. Sabe quando ele pegava uma lousa e começava a pintar um quadro. À medida que ia pintando, ele ia pregando. E naquele culto no Paraguai, então ele estava pregando de manhã, pintou rapidamente uma casa muito velha, e ao lado uma casa nova, bonita. A casa velha representava nós, antes de Cristo. E a casa nova, o propósito eterno de Deus, aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. E Deus está restaurando a arte profética. Na minha casa eu tenho alguns quadros lá de leão. Ganhei uma vez um quadro de uma águia. Tem pessoas que têm sido inspiradas para fazer pinturas proféticas. Aquilo ministra as pessoas. Deixa que o Espírito Santo flua através de você, em criatividade. Ele pode levar a níveis tremendos. Vamos começar a adorar o Senhor. Eu quero encorajar você a um exercício de fé nessa noite. É sair do seu lugar e vir à frente aqui. E entregue-se ao Espírito Santo à medida que vai sendo dedilhado algo aqui. E deixe que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida. E sobre algumas pessoas Ele vai colocar cânticos aqui agora. Alguns cantarão no Espírito, outros numa língua inteligível, mas alguns cantarão. Vem, Ruth, vem em nome de Jesus. Aleluia. Ora bachacatarabasandarabacai. Ora barabasanderequeteribacharabacai. Vai abrindo a sua boca. Vai deixando que o Espírito Santo domine os teus lábios.
A tua boca agora não é mais tua nesse momento. A tua boca agora é do Espírito Santo. Diz a palavra: enche, abre a tua boca e eu encherei. Vai abrindo a tua boca. Ora barabasandere bequerianda rababababababa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem, 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 vem. Há uma canção que começa a emergir do teu espírito diante do Senhor. Vai abrindo a tua boca e vai fluindo agora. Aleluia. Não te detenhas, não se constranja, não te envergonhes. Vai abrindo a tua boca. O cântico novo. Aleluia. São os cânticos espirituais. Vai soltando a tua voz, vai soltando a tua voz. O poço está sendo desentulhado. Os poços de Jacó estão sendo desentulhados. Os poços estão sendo desentulhados. Os poços estão sendo desentulhados hoje aqui. Oh, oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Os altos louvores de Deus na tua garganta. Maravilhoso. Ora barabas. Igual a ti, tu és santo, santo, Vai liberando a voz, vai soltando a tua voz. Solta a tua voz. O Espírito Santo inspira você nessa noite. Aleluia.
soltando a tua voz. Oh. Porventura ainda existe alguém aqui no nosso meio que talvez nunca tenha orado ou cantado na linguagem dos anjos. Talvez foi batizado no Espírito Santo um dia, orou em língua só aquela vez e nunca mais. Se alguém nessa condição ainda, aqui nessa casa, todos têm que ser marcados pelo fogo do Espírito.
Se alguém ainda nessa condição, por favor, venha à frente aqui em nome de Jesus. Se você nunca orou numa linguagem espiritual, vamos continuar adorando por mais alguns segundos aqui. Se você precisar um toque do Espírito Santo para orar numa linguagem espiritual, você possa vir à frente aqui enquanto adoramos um pouquinho mais. Aleluia. Sim, mais perto, Senhor. Sim. Aleluia. Com o peso da sua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Levanta a tua mão e adore. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da sua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aplauda o Senhor, gente. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é digno. Aleluia.